O dia que eu me casei e quando eu descobri o poder dos relacionamentos. Essa semana foi diferente e talvez um dos dias mais importantes da minha vida aconteceu essa semana, que foi quando eu casei no religioso com a consagrada. Mas um dos dias importantes, parte 1, porque a parte 2 é a festa que acontece daqui 2 semanas e o pau vai torar. Agora é hora de... Eu não deveria nem falar o preço que foi. Agora é hora de... Agora é hora de... Caladinho. E o diário de bordo de hoje vai cobrir uma das coisas mais importantes na vida, os relacionamentos. Que afinal só existem 2 tipos de relacionamento, o que subtrai e o que adiciona. E o meu relacionamento com a consagrada é um daqueles que veio para comprovar aquela grande frase: se por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, e vice-versa. Mas realmente uma das verdades que mais doem é que relacionamentos só existem 2 tipos, o que subtrai e o que adiciona. E sempre vai ter um lado que vai puxar mais do que o outro. Só que em um momento um pode puxar mais e no momento o outro pode puxar mais. O problema é quando só um lado puxa e o outro só subtrai. Porque aí o desequilíbrio é eminente e obviamente isso não vai conseguir sustentar. E a verdade é que a Júlia sempre só me puxou pra cima, mas eu também tive os meus pontos ali de conseguir ajudar ela nos momentos de vida dela que ela precisava. Existe o Bruno pré-Júlia e existe o Bruno pós-Júlia. E dentro do pós-Júlia ainda tem claramente um momento de moleque e tentando virar adulto. Afinal, eu brinco com ela que adulto de verdade eu nunca vou ser 100%. Se a gente não tiver um pouco de criança na vida, um pouco de leveza em relação a isso, que graça tem a vida também, né? Eu duvido que você não gostaria de ir pra Disney amanhã. Se você não gostaria de ir pra Disney amanhã, cara, falta bondade no seu coração. Mas, pô, o Bruno antes da Júlia fumava cigarro eletrônico até não poder mais. Bebia até não poder mais. Fazia after até não conseguir mais também. Cara, o que eu gostava de after era um negócio assustador. Eu era bom de farra, viu? Eu era bom demais de farra. E, obviamente, né, não tem certo e errado. E eu acho que eu ter vivido essa época de farra foi extremamente importante para o que eu sou hoje. Não é que naquela época era errado eu ir pra farra e fazer o que eu gostava de fazer naquela época. Obviamente eu não precisava ter sido tão extremista naquela época, mas no final me levou no momento que eu tô aqui hoje. Obviamente não existe certo e errado, mas hoje o Bruno não faria absolutamente quase nada do que ele faria quando tinha 19, 20 anos de idade. A verdade é que eu era um baita de um moleque. Só fazia merda, era ressaca o tempo inteiro. Amava o mercado financeiro, por quê? Porque eu tinha certeza que o mercado financeiro era igual o Lobo de Wall Street, que eu ia ganhar dinheiro pra cacete, e obviamente não foi desse jeito. Afinal, eu não tinha me encontrado profissionalmente ainda. Eu não tinha 100% de certeza que minha alma era uma alma de empreendedor. Mas tudo isso ali, no final, acabou começando quando um belo dia a gente foi viajar, carnaval de 2019, Júlia não queria ir pra festa de jeito nenhum, eu queria, a gente acabou indo pra Nova York, falando, bom, vamos pra algum lugar que nós dois gostamos, ao invés de ir pra balada. Fomos pra Nova York, curtimos muito os dias que a gente estava lá, mas era uma época muito louca, porque eu era negativo saudável, eu tinha 123 quilos, não fazia absolutamente nada, eu era preguiçoso, bicho, que época, assim, eu só falava atrocidade, eu ficava criticando ela, e aí foi até engraçado, porque uma crítica transformou no que a gente é hoje. Ela tomava o matcha dela, né? E em Nova York, um dia ela me fez sair numa tempestade do cacete lá, desse carnaval de 19, para poder ir na loja do Tchatcha Matcha do Sorro, tomar um matcha latezinho quentinho e tal, e falar, essa bebida verde que você fica tomando, pelo amor de Deus. O resultado, vocês já sabem onde que deu, né? Mas, resumindo, então aquela época foi uma época que eu tive bastante depressão, não sabia mais o que fazer, eu estava super perdido, e a Júlia sempre teve e tem uma característica muito forte de ver as coisas com um copo meio cheio e não um copo meio vazio. E isso foi extremamente importante ao longo da construção do amadurecimento que eu precisava. Afinal, a Júlia já era uma pessoa muito mais amadurecida do que eu naquela época. E trabalhar, obviamente, 18 horas por dia não ajudava. Mas minha mãe sempre falou uma coisa pra mim, o que combinado não sai caro. Eu me propus e foi combinado que eu iria trabalhar em IB. Eu sabia no que eu estava entrando. Eu bati 123 quilos, 36% de gordura corporal. Eu não levantava do sofá para poder pegar uma merda de um controle. As pessoas começam a ver que você vai meio que entrando num buraco quase, né? E a Júlia viu que eu tava num buraco e ela começou a ver que eu não tinha tanta perspectiva de olhar pra mim e falar assim, nossa, quero casar com esse cara.
Eu era preguiçoso, não fazia nada. Eu não estava em equilíbrio nenhum, nada na minha vida. E ela me deu um ultimato naquela hora ali, graças a Deus. Até porque eu estava longe demais de Deus naquela época e era algo que me prejudicava demais. O resultado foi, comecei a tomar matcha. Algo que antes era uma brincadeira com ela, que eu falava que era a bebida do Hulk dela, virou a minha bebida do Hulk, virou um pequeno, grande hábito na minha vida. Mudou totalmente a minha forma de entender a fonte de cafeína, de energia ali e tal. Começou a mudar o envoltório todo do meu dia a dia, da minha rotina, do meu foco. A Júlia é o motivo pela qual a Push existe. Não satisfeita como ser o motivo que a Push existe, ela também é sócia investidora da Push e uma das mulheres mais fodas que eu conheço. Ela, graças a Deus, seguiu carreira no mercado financeiro, é a nossa base de segurança, de suporte do nosso casamento. Afinal, como eu falei com vocês, ela vive a vida do CLT Premium, mas é o CLT Premium mais Premium que vocês conseguirem imaginar. Júlia hoje é a consagrada, é a Associate Senior de um dos maiores bancos de investimento do mundo, respondendo para o time de Nova York na área de Private Equity. Ela participa de alguns dos maiores deals de finanças e tecnologia que acontecem no mundo. Ainda bem que eu consegui segurar, mudar minha postura, me tornar outra pessoa, porque ela já estava louca para poder dar o pé na bunda em mim. Na verdade, ela tentou dar o pé na bunda em mim e eu, graças a Deus, consegui conquistá-la de volta. Resultado, anos depois, não tomo mais café, só tomo matcha. Bebo agora socialmente, mas cigarro eletrônico sumiu da minha vida. Bebo com muito menos frequência, virei triatleta, empreendedor. Mudou tanta coisa na minha vida que eu não consigo nem listar aqui para vocês. Hoje o meu dinheiro, a prioridade dele principal é dar base para minha família, viajar, comer. Cara, muda muito as prioridades. Mas também não vamos pensar que eu era o cocô do cavalo do bandido e que eu não conseguia ajudar de alguma forma. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de relacionamento, o que subtrai e o que adiciona. E durante muito tempo eu estava somente subtraindo. E aos poucos eu fui começando a me entender melhor, comecei a saber alinhar as expectativas tanto internamente, quanto com ela, quanto com meus pais, quanto com todo mundo. E isso melhorou demais, até em questão de trabalho. Puta, no início da Push eu era um chefe cuzão, eu não era um chefe da hora, então fui aprendendo aos poucos, mas ao mesmo tempo também ajudei muito a consagrada em alguns pontos da vida dela. Tipo, ela é uma pessoa que não era tão sociável, que era muito introspectiva, tinha relacionamento com pouquíssimas pessoas, que era muito fechada e obviamente isso ajudou muito ela aos poucos também a crescer dentro da área profissional dela. Até ensinei ela a ser mais flexível em como comer, porque só cara, o menu da Júlia era o mais kids que vocês conseguirem imaginar. E hoje eu tô conseguindo aos poucos trabalhar ela ali, comer coisas mais adultas, né, que eu gosto muito de cozinhar e tal. Tem muita coisa que a gente vem para adicionar um ao outro. E talvez uma das coisas que deu mais equilíbrio pra gente nos últimos meses, cada dia que passava a gente ficava vendo o quanto valores familiares e tradicionais eram importantes pra gente na criação dos nossos pais e o que a gente ia passar para os nossos filhos. E eu fui criado em uma casa evangélica, mas eu nunca ia na igreja. A partir dos 16 anos de idade eu parei de ir completamente, sendo que eu era batizado na igreja católica. A Júlia também fez crisma e tal, só que ela não ia. E aí também vem das curiosidades e das coisas da vida que acontecem. O Vitão da Z2, teve uma época que eu estava muito na dúvida assim, se eu era evangélico mesmo, se eu era católico. Eu e a Júlia, a gente começou a conversar sobre qual igreja que a gente casaria. E eu comecei a ver que eu era muito mais católico do que evangélico e que eu queria ir para as minhas raízes ali. Minha avó é super católica e eu tenho uma relação muito forte com ela. E aí eu meio que estudando naquilo ali, veio uma pergunta do nada, do Vitão da Z2. Tu é cristão, é? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, você não quer ir num grupo de oração meu, não? Eu falei, não, mas é porque eu sou evangélico, o seu grupo é católico, né? Ele falou, e daí? Vamos lá. Eu falei, então vamos. E eu fui, dali começou os meus estudos um pouco mais aprofundados ali, entender se eu era católico mesmo. As coisas andaram, comecei a ir mais na igreja nos domingos, na missa, ir nos grupos de orações do Vitão. E aquilo ali abriu um espaço enorme para mim, para entender qual era o meu papel nessa história toda, né? Qual que é a nossa missão com Deus. E obviamente isso é uma constante procura, mas abriu o caminho para mim. Né? Tanto que o grupo de oração do Vitão lá, ele chama Segunda Navegação, que é muito legal. A consagrada não ia e tal, e depois de alguns meses eu indo ali no grupo de oração, indo na igreja, consegui convencer ela de ir um dia na Segunda Navegação, que foi justamente o episódio, não é um episódio, né? Um dia que a gente estava falando sobre sacramentos e principalmente sobre o matrimônio. Então assim, casou perfeito, ela amou, viu a importância daquilo ali para
reger a nossa vida, do nosso casamento, a nossa vida espiritual, nossos valores familiares. E desde então a gente começou a ir na igreja todo domingo. Fico muito feliz que eu consegui puxar isso dentro do nosso relacionamento, que é algo que eu com certeza acredito que vai dar uma saúde familiar durante muitos, mas muitos e muitos anos até o final das nossas vidas. E sem mais delongas, fomos casar na igreja católica, numa capelinha maravilhosa, toda de madeira, uma cerimônia super intimista, que foi somente os meus pais, os pais da Júlia, meus avós, o avô da Júlia, meu irmão com a noiva dele, e somente 6 amigos que acabaram indo de última hora ali. Afinal, a festa grande vai ser, né, daqui a alguns dias. A gente quis fazer realmente uma cerimônia religiosa bem intimista, foi muito legal. Depois a gente foi para casa da consagrada, teve um baita de um almoço com muita bebida e comida boa, brindamos, agradecemos a Deus por tudo que a gente tem vivido. Depois teve uma festa menorzinha para os nossos padrinhos, né, as pessoas mais especiais fora da nossa família que estão com a gente sempre. Nossa. Dia 1 casados. Agora fazer compras para casa. E no dia seguinte já começou a vida real. Fomos brincar de casinha no sábado. Tem nada mais legal do que você chegar nessa época de vida e começar a sair para fazer compra. Eu fui no Shopping D&D. Eu nunca imaginei que eu ia ir no Shopping D&D e achar do caralho. Antes eu vinha para São Paulo com minha mãe, que é arquiteta decoradora, e ia lá e falava assim: mãe, o que a gente tá fazendo aqui? Agora eu vou lá, fico perdido, cara, que eu comprar tudo. Aí foi top, que foi eu, a Júlia, minha avó e minha mãe. A gente conseguiu escolher bastante coisa. E finalizamos com o nosso domingo simples e como deve ser, que é algo que hoje é muito especial para nós, que mostra o que realmente a gente era, o que a gente é hoje. O domingo antes era um dia esquecido, de ressaca, que eu odiava. Hoje domingo é um dos dias mais importantes para mim, é um dos dias que eu mais gosto. É acordar, tomar café da manhã, treinar, né, fazer uma sauna, pegar uma piscina, brincar com os dogs, sair passear com eles, comer uma boa comida. Rolou um belo churrasco esse domingo do sogrão, principalmente por ser o dia de alinhar as expectativas, de desenhar planos, porque é só assim que a gente realmente aguenta a bancada, né, de toda semana estar entendendo o que está acontecendo com a gente, com o nosso relacionamento, com a nossa família e o que vai acontecer. Planejar as coisas ajuda demais a gente entender o que a gente vai fazer. E com certeza é uma das coisas que eu acho mais primordiais para você conseguir ter um equilíbrio dentro de um relacionamento. Eu agradeço vocês pelo ter tido tempo de aguentar essa quase carta aberta de amor à consagrada e à nossa família. Agora se liga semana que vem, que tem bastante novidade por vir. Talvez vai rolar até um paddockzinho de Fórmula 1. Vamos manifestar para ver se rola mesmo. Mas o que fica desse episódio é que relacionamentos te moldam, te movem e te direcionam para o caminho certo. Se gostou desse episódio, curte, comenta, inscreve no canal e vamos para a próxima semana. Let's push!